10 anos depois do dia em que tudo mudou, um homem de cabelos grisalhos balança sozinho em um parquinho infantil. Não há criança nenhuma ao redor dele naquele momento. Só o rangido do ferro enferrujado, cortando o silêncio da tarde, e um relógio de brinquedo apertado na palma da mão. Seu nome é Rafael Montenegro. E tudo o que destruiu completamente a vida dele pode ser resumido em uma única frase que ele repetia sem pensar, no piloto automático da exaustão. Amanhã a gente brinca, filho. Eu prometo. Mas esse amanhã nunca chegou. Vamos voltar ao começo. São Vicente do Sul era uma dessas cidades, médias do interior onde todo mundo ainda se conhecia pelo nome. As portas ficavam destrancadas durante o dia, as crianças brincavam na rua sob o olhar coletivo da vizinhança e tragédias grandes pareciam acontecer apenas na televisão, em lugares distantes. Era o tipo de lugar onde a rotina era previsível e, de certa forma, isso trazia uma sensação reconfortante de segurança. Ali vivia a família Montenegro, Rafael, Ana e o pequeno Miguel, de 7 anos. Rafael tinha 34 anos e trabalhava como motorista de caminhão desde os 20. Era um trabalho honesto, mas brutal. Longas jornadas nas estradas, dormindo em cabines apertadas, comendo marmita fria, enfrentando chuva, neblina, sono e prazos impossíveis. Ele não fazia aquilo por amor à profissão. Fazia porque as contas não paravam de chegar e o salário base nunca era suficiente. Então, aceitava fretes extras, pegava rotas mais longas, trabalhava fins de semana, repetia para si mesmo como um mantra justificador: é puxado, mas é pelo bem da família, um dia isso vai melhorar. Ana, por sua vez, era quem segurava a casa. Levava Miguel para a escola todas as manhãs, preparava as refeições, organizava a rotina, pagava as contas, participava das reuniões escolares sozinha. Ela tinha aprendido ao longo dos anos a não esperar muito de Rafael em termos de presença física, mas isso não significava que não doesse, especialmente quando via o filho perguntando, toda semana, a mesma coisa. Quando o papai vai poder brincar? Comigo? Miguel media amor de uma forma simples e direta. Em tempo. Não importava quantas horas o pai trabalhava, quanto dinheiro entrava, quantos presentes eram comprados para compensar a ausência. O que contava para ele eram os minutos no parquinho, as corridas de carrinho no chão da sala, uma tarde de sábado inteira só deles dois. E esses minutos eram cada vez mais raros, quase extintos. Na cozinha da casa pequena havia um calendário pendurado na geladeira. Ana o usava para marcar consultas médicas, vencimento de contas, reuniões na escola. Miguel começou a usar o mesmo calendário, mas com outro propósito: circundar, com caneta vermelha grossa, os dias em que o pai prometia chegar mais cedo. Ao lado de alguns desses círculos, ele desenhava símbolos: um balanço, um escorregador, um carrinho de brinquedo. Eram os dias do parquinho, dias especiais que ele aguardava com a ansiedade pura de quem ainda acredita em promessas. Mas em muitos desses dias, um telefonema chegava em cima da hora. A voz do chefe ao telefone, um frete que não podia recusar, um atraso na descarga, um desvio de rota inesperado. E o círculo vermelho virava um borrão, riscado pelo próprio Miguel com força desnecessária, como se quisesse apagar também a decepção. Ele murmurava baixinho, quase para si mesmo: tudo bem, pai, a gente vai outro dia. Naquela sexta-feira de outubro, porém, algo diferente aconteceu. Rafael tinha garantido, 2 dias antes, que no fim de semana seguinte não pegaria nenhum. Frete, esse sábado é nosso, filho. Eu prometo de verdade. Miguel ouviu aquilo como uma sentença sagrada. Passou os dias seguintes planejando mentalmente o que fariam juntos. Primeiro brincariam com os carrinhos na sala, depois iriam ao parquinho da praça, tomariam sorvete na volta, talvez comprassem pipoca. Ele montou na cabeça um roteiro perfeito, quase cinematográfico, que repetia antes de dormir como quem reza. Quando o relógio da cozinha marcou o fim de tarde daquela sexta, Miguel já estava pronto. Vestia a camiseta com desenhos de relógios coloridos, presente do pai em um aniversário passado, sua peça favorita de roupa,
uma bermuda velha que insistia em usar apenas em dias importantes, e segurava o carrinho vermelho preferido, aquele com rodas de borracha que faziam barulho no chão. Ele montou um circuito elaborado pela sala, almofadas como rampas, livros, empilhados como túneis, cadeiras como obstáculos a desviar. A cada barulho de motor na rua, ele corria até a janela para ver se era o caminhão do pai. A cada decepção, voltava e contava em voz baixa. Da próxima vez é ele. Rafael chegou 2 horas mais tarde do que tinha dito. Estava com o rosto marcado pelo cansaço extremo, olhos fundos e avermelhados, as roupas sujas de poeira e cheiro de diesel. A cabeça girava com preocupações, contas atrasadas, conversa tensa com o chefe, medo de perder frete no próximo mês. Quando abriu a porta, foi recebido por um Miguel vibrando, quase pulando de alegria contida. Pai, você chegou, eu montei tudo, olha só. Depois a gente vai no parquinho, né? Você prometeu de verdade. Esse foi o momento exato em que a vida de Rafael se dividiu em antes e depois, ainda que ele não pudesse saber disso naquele instante. Exausto até os ossos, ele olhou rapidamente para o circuito espalhado no chão, deu um meio sorriso cansado, passou a mão rápida na cabeça do filho e, sem medir o peso mortal das palavras, respondeu no automático. Filho, hoje não dá. Papai tá exausto, morto de cansado. Amanhã a gente brinca, tá bom? Amanhã a gente vai no parquinho. Amanhã eu prometo de verdade. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas ficou gravado para sempre na lembrança de Rafael como uma cena em câmera lenta. O brilho nos olhos castanhos de Miguel apagou devagar, como uma vela sendo soprada. O sorriso murchou, transformando-se em uma expressão indefinível, algo entre decepção, resignação e aquela tristeza madura demais para uma criança de 7 anos. Ele assentiu devagar, abaixou o olhar e começou a recolher os carrinhos, um por um, com uma delicadeza quase adulta. Tá bom, pai. Amanhã, então. Ana, que observava tudo da cozinha enquanto secava uma panela, sentiu o estômago revirar. Quantas vezes tinha presenciado aquela mesma cena? Quantas promessas adiadas já tinha contado? Pensou em dizer algo, mas engoliu as palavras. O que adiantaria? Rafael estava exausto, ela entendia. Mas entender não. Tornava aquilo menos doloroso. Naquela noite, Miguel demorou muito para dormir. Ficou acordado no escuro, deitado de lado, segurando o carrinho vermelho contra o peito. Imaginava o pai empurrando-o no balanço, os dois rindo alto, o vento batendo no rosto, o sol quentinho da tarde. Em algum momento, o cansaço venceu, e ele pegou no sono abraçado ao brinquedo, com o coração ainda cheio de expectativa para o sábado que finalmente viria. O sábado amanheceu com sol forte. A luz atravessava as cortinas finas do quarto quando Miguel pulou da cama antes mesmo do despertador de Ana tocar. Colocou novamente a camiseta dos relógios, como se quisesse lembrar ao pai, sem precisar usar palavras, da promessa sobre o tempo. Tomou café correndo, quase engolindo o pão sem mastigar direito, com medo de perder o momento caso o pai acordasse e mudasse de ideia. Rafael dormia profundamente, o corpo cobrando o preço brutal de anos de abuso de jornada. Ana, ocupada com louça e com algumas tarefas da casa, quase não percebeu quando Miguel apareceu na porta da cozinha, já de sandálias nos pés e carrinho na mão. Mãe, posso brincar um pouquinho lá fora? Só ali na calçada, até o pai acordar, ela olhou pela janela. A rua estava tranquila, como quase sempre estava naquele horário de sábado. O bairro era considerado seguro. As crianças brincavam na frente de casa havia anos, sem nenhum problema. Era uma rotina que se repetia há meses. Ana sentiu um pequeno incômodo no peito, um aviso sutil e irracional. Mas a razão veio primeiro e falou mais alto. É só uma calçada, só alguns minutos e está tudo bem. Pode, filho, mas não atravessa a rua, tá? Fica só ali na frente do portão. Tá bom, respondeu ele, já saindo em disparada. Foram cerca de 15 minutos. Apenas 15 minutos que se tornariam uma eternidade sem fim. No começo,
Ana ainda escutava o barulho familiar da bola quicando no chão, o som do triciclo arranhando o piso de cimento, o riso solto e despreocupado de Miguel. Em algum momento, o barulho parou. Ela não percebeu imediatamente. Estava concentrada em enxaguar a... Pia pegou o celular distraidamente. Respondeu uma mensagem de uma amiga. Quando ergueu os olhos e não ouviu nada, algo dentro dela congelou. Secou as mãos rapidamente no pano de prato e foi até a porta. O portão estava entreaberto, balançando levemente com o vento. O triciclo estava caído de lado na calçada. A bola parada no meio-fio, imóvel. Nenhum sinal de Miguel. Era uma cena tão comum e tão absurda ao mesmo tempo que, num primeiro instante, o cérebro dela simplesmente se recusou a processar a informação. Miguel? Chamou, num tom ainda relativamente calmo, quase casual. Silêncio. Absoluto. Ela deu alguns passos para fora, olhou para os lados com atenção crescente. À esquerda, a rua completamente vazia. À direita, o mesmo vazio opressivo. Chamou mais uma vez, um pouco mais alto, com a voz começando a tremer. Caminhou até a esquina, o coração acelerando. Nada. Absolutamente nada. Voltou correndo, entrou tropeçando nos próprios pés, subiu as escadas quase caindo. Verificou o quarto do menino como se ele pudesse ter retornado magicamente sem ela ver. A cama estava arrumada. O carrinho que ele tinha levado não estava ali. Foi quando o pânico verdadeiro, visceral e absoluto começou. Desceu as escadas quase voando. Correu até o quarto onde Rafael dormia pesado e o sacudiu com força desesperada. Rafa, acorda! Acorda agora! O Miguel sumiu. Ele demorou alguns segundos confusos para entender, acordando devagar, os olhos ardendo, o corpo pesado como chumbo. Mas, quando a palavra sumiu finalmente fez sentido completo, o sono desapareceu como se nunca tivesse existido. Levantou tão rápido que quase caiu da cama. O coração disparou como se fosse rasgar o peito, e antes mesmo de sair correndo para a rua, a frase da noite anterior apareceu nítida, cristalina, absolutamente cruel na mente dele. Amanhã a gente brinca, eu prometo. Eles procuraram primeiro pelos vizinhos mais próximos, batendo nas portas com urgência, chamando alto, perguntando se alguém tinha visto o menino. Um dizia que não tinha notado nada de diferente. Outro lembrava vagamente de ter ouvido o barulho de uma bola. Mas depois, silêncio. Uma senhora da esquina mencionou ter visto uma figura pequena caminhando sozinha na direção da praça, mas não tinha certeza absoluta se era Miguel. O tempo, nesse tipo de situação extrema, se comporta de forma estranha, ou parece passar rápido. Demais, como areia escorrendo pelos dedos, ou se arrasta em câmera lenta, torturante. Para Ana e Rafael, era como se cada minuto fosse uma facada lenta. A polícia foi chamada ainda na primeira hora. Uma viatura chegou com a sirene cortando o ar pacato da rua tranquila, chamando imediatamente a atenção dos moradores curiosos, que passaram a sair de suas casas. Alguns por pura curiosidade mórbida, outros por sincera e genuína preocupação. Dela desceu a inspetora Helena Duarte, 48 anos, acostumada a lidar com urgência e com o tipo específico de desespero que gruda na pele e nunca mais sai. Ela ouviu o relato tremido de Ana e as palavras entrecortadas de Rafael com calma profissional e objetividade treinada, fazendo perguntas rápidas mas precisas, anotando horários exatos, descrição de roupas, hábitos da criança, últimas palavras trocadas. Pediu uma foto recente de Miguel. 5. Minutos depois, a imagem do menino sorridente com aquela camiseta inconfundível de relógios coloridos estava sendo enviada para grupos internos da polícia, impressa às pressas em folhas sulfite, compartilhada em dezenas de celulares de agentes. As primeiras buscas sistemáticas começaram ainda na própria rua, depois se expandiram para o quarteirão inteiro, depois para além. Câmeras de segurança precárias começaram a ser verificadas em mercadinhos, farmácias, portões de algumas garagens. Em uma delas, de qualidade ruim, mas ainda útil, Miguel apareceu claramente, pequeno, de camiseta clara, inconfundível,
carrinho vermelho bem visível na mão direita, caminhando sozinho em direção à praça. Parecia completamente tranquilo, sem pressa. Não estava correndo, não parecia estar fugindo de nada ou de ninguém. A imagem tinha algo simultaneamente bonito e absolutamente horrível. Era a prova irrefutável de que ele tinha saído dali aparentemente por vontade própria, e que, em algum lugar indefinido, entre aquele ponto registrado e o parquinho que ele tanto queria alcançar, a vida dele tinha sido brutalmente roubada. Nos minutos seguintes, capturados pela gravação, só carros anônimos passando em velocidade normal. Algumas bicicletas, pessoas distraídas caminhando. Nenhum sinal de Miguel voltando. Nenhum adulto claramente identificado ao lado dele. Helena sentiu o peso esmagador de uma verdade amarga que jamais gostava de assumir em voz alta, mas que sabia por experiência ser absolutamente real. Quando uma criança desaparece assim no meio de uma rotina aparentemente segura e controlada, sem gritos audíveis, sem testemunhas diretas claras, é porque alguém observou cuidadosamente, planejou com antecedência e agiu no momento exato certo. E a partir daquele instante, terrível, cada minuto que passava diminuía exponencialmente a chance estatística de encontrar Miguel ainda com vida. Naquela noite interminável, quando as buscas já tinham se estendido para áreas de mata próximas e a praça havia recebido mais viaturas e agentes do que crianças brincando, Rafael ficou completamente parado diante do balanço vazio e silencioso, encarando o ferro frio pintado de verde descascado, com os olhos vermelhos inchados e a garganta completamente seca de tanto gritar. A voz dele, rouca e quase sumida de tanto chamar o nome do filho, mal conseguia sair mais. Ainda. Assim ele continuava repetindo, como um mantra invertido e cruel, a frase que o perseguiria implacavelmente pelo resto inteiro da vida. Eu prometi. Eu prometi que a gente ia brincar amanhã. Eu prometi. E o amanhã finalmente tinha chegado, ensolarado e pontual. Mas Miguel não estava mais ali para brincar com o pai. Em desaparecimentos envolvendo crianças, existe uma regra estatística cruel que todo investigador experiente conhece bem. As primeiras 48 horas são absolutamente fundamentais. Depois disso, cada dia adicional sem resposta concreta é mais um degrau descido em direção ao abismo. A Delegacia de São Vicente do Sul, normalmente acostumada apenas a furtos pequenos, brigas de bar e conflitos domésticos menores, transformou-se literalmente da noite para o dia em uma verdadeira base de operações de guerra. O caso Miguel se tornou prioridade absoluta oficial e prática. Helena Duarte, Helena, montou pessoalmente um painel investigativo gigante na sala principal da delegacia. No centro exato, a foto ampliada do menino sorridente com aquela camiseta marcante. Em volta, mapas detalhados do bairro inteiro, diagramas complexos de ruas e becos, horários precisos marcados com caneta colorida, setas indicando trajetos prováveis, círculos marcando pontos de interesse. Dezenas de policiais foram mobilizados urgentemente, alguns até vindos de cidades vizinhas para reforçar. Helicópteros da Polícia Militar sobrevoaram áreas extensas de mata fechada nos arredores. Equipes de bombeiros especializados vasculharam meticulosamente rios, córregos, poços abandonados, cisternas antigas. Cães farejadores treinados foram trazidos e seguiram rastros até certo ponto. Pegavam o cheiro de Miguel claramente na calçada de casa, seguiam até próximo da praça e então paravam abruptamente como se o menino tivesse simplesmente evaporado do chão. A foto de Miguel explodiu instantaneamente nas redes sociais. Ajudem a encontrar Miguel, era a mensagem compartilhada milhares de vezes em poucas horas. Cartazes impressos às pressas foram colados em postes, mercados, escolas, pontos de ônibus, farmácias. A imprensa local chegou no segundo dia, depois a regional, depois até equipes de TVs de capitais. O caso ganhou dimensão que ultrapassava os limites da pequena cidade. Rafael e Ana se revezavam exaustos entre participar ativamente das buscas nas ruas e atender aos repórteres insistentes.
Cada entrevista era uma renovação de tortura emocional. O senhor tem alguma suspeita de quem poderia ter interesse em levar seu filho? A senhora realmente deixou ele sozinho brincando na rua? As perguntas vinham sempre carregadas de julgamento velado e acusação implícita. Rafael mal conseguia articular frases completas, sem que a voz embargasse e sumisse completamente. Ana chorava de forma tão intensa e descontrolada que em vários momentos parecia literalmente que ia desmaiar ali mesmo. Mas ambos sabiam racionalmente que precisavam continuar aparecendo nas câmeras, porque cada segundo de exposição na TV ou no jornal significava potencialmente mais olhos atentos, procurando ativamente por Miguel. A investigação formal começou sistematicamente a traçar perfis detalhados de possíveis suspeitos. Havia o vizinho relativamente solitário do final da rua, um homem de meia idade que quase não falava com ninguém da vizinhança e que, segundo alguns relatos vagos, tinha demonstrado comportamento considerado estranho ou inapropriado com crianças em ocasiões passadas. Ele foi formalmente interrogado durante horas seguidas. Teve a casa completamente revirada pelos investigadores. Seu computador pessoal foi apreendido e analisado minuciosamente. Mas absolutamente nada o ligava de forma concreta e direta ao desaparecimento. Nenhuma evidência física, nenhum histórico criminal relevante. Havia também relatos de um carro branco genérico avistado por pelo menos 2 testemunhas diferentes circulando suspeitamente à praça no horário aproximado do sumiço. A polícia trabalhou intensamente e rastreou metodicamente todos os proprietários de veículos com características semelhantes registrados na região. Foram identificados e localizados 47 carros. Todos os donos foram formalmente ouvidos e investigados. Nenhum único deles tinha qualquer conexão clara ou mesmo vaga com o caso. Um nome surgiu de forma completamente inesperada durante os interrogatórios de rotina com conhecidos da família. Marcelo Farias, um ex-funcionário da mesma empresa de transportes onde Rafael trabalhava como motorista. Ele tinha sido sumariamente demitido apenas 3 semanas antes do desaparecimento de Miguel, logo após uma discussão extremamente feia e tensa com o gerente regional, e Rafael estava fisicamente presente durante o momento. Marcelo chegou inclusive a fazer ameaças vagas, mas perturbadoras na ocasião, dizendo publicamente que ia acertar as contas com todo mundo dessa empresa maldita. Quando a polícia finalmente o localizou, ele estava morando em outro estado distante. Foi formalmente trazido de volta sob custódia e interrogado intensivamente durante 2 dias consecutivos inteiros. Seu álibi para o sábado exato do sumiço era reconhecidamente frágil. Alegou simplesmente que estava em casa sozinho descansando, sem nenhuma testemunha que pudesse confirmar. Mas análises técnicas detalhadas de GPS do celular dele, registros de pedágios automáticos e câmeras de segurança de rodovias confirmaram objetivamente que ele realmente não estava fisicamente na cidade naquele dia específico. Mais uma pista aparentemente promissora que levava frustradamente a lugar absolutamente nenhum. Enquanto isso, tudo acontecia freneticamente. Rafael afundava progressivamente em uma culpa cada vez mais profunda e consumidora. Ele passou obsessivamente a revirar mentalmente cada conversa que teve com Miguel ao longo dos anos, cada promessa adiada sem pensar, cada vez que conscientemente escolheu trabalho extra em vez de estar presente em casa. Nas noites completamente insones, ele sentava sozinho no quarto silencioso do filho e olhava fixamente para os brinquedos ainda organizados, para os desenhos infantis colados com fita na parede, especialmente aquele de um homem adulto e um menino pequeno de mãos dadas felizes no parquinho com a frase escrita em letra infantil torta, eu e o papai. A dor era tão intensa e física que ele sentia o peito literalmente apertar, como se faltasse ar nos pulmões. Em um dos momentos mais sombrios e desesperados, Ana o encontrou prostrado, chorando descontroladamente no chão frio do quarto, segurando com força a camiseta
de relógios que Miguel usava no dia do desaparecimento e que a polícia já tinha liberado. Eu matei meu filho, ele disse entre soluços. Eu não estava lá. Eu nunca estava lá quando ele precisava. Ana, do lado dela, tentava desesperadamente segurar a própria sanidade mental enquanto via o marido desmoronar completamente diante dos olhos dela. Ela começou a frequentar regularmente grupos de apoio para mães de crianças desaparecidas, lugares onde a dor era genuinamente compartilhada e compreendida, onde ninguém julgava ninguém por nada. Mas cada história individual que ouvia nesses encontros era como um golpe adicional direto no estômago. Crianças que nunca foram encontradas em décadas. Famílias inteiras que esperaram literalmente a vida toda sem respostas. Casos que simplesmente esfriaram e foram sistematicamente esquecidos pelo sistema sobrecarregado. A cada reunião semanal, Ana voltava para casa carregando um pouco menos de esperança real e um pouco mais de medo paralisante de que Miguel se tornasse apenas mais um número frio e anônimo nas estatísticas nacionais de desaparecidos. 3 meses longos após o desaparecimento inicial, a investigação oficial começou, inevitavelmente a esfriar. Não havia absolutamente nenhum pedido de resgate recebido, nenhuma nova testemunha relevante surgindo, nenhum vestígio físico concreto que levasse objetivamente a algum lugar útil. Helena continuava pessoalmente obcecada com o caso, levando pilhas de trabalho e documentos para casa todas as noites, revisando relatórios antigos durante madrugadas inteiras sem dormir, refazendo mapas mentais constantemente. Mas a realidade burocrática e institucional começava inevitavelmente a bater à porta com força. Novos crimes diários exigiam atenção imediata da equipe. Outros, desaparecimentos recentes, disputavam recursos limitados. O orçamento era escasso e já estava estourado. Em uma reunião administrativa particularmente tensa com superiores hierárquicos, Helena foi oficialmente informada de que o caso de Miguel seria mantido formalmente aberto nos registros, mas não. Poderia absolutamente mais ser tratado como prioridade máxima exclusiva. Recursos humanos e materiais precisavam ser realmente redistribuídos. Ela saiu daquela sala fechada com a sensação de derrota mais amarga e esmagadora de toda a carreira dela. No primeiro aniversário terrível do desaparecimento, a cidade inteira organizou espontaneamente uma grande vigília coletiva na Praça Central. Centenas de pessoas de todas as idades apareceram carregando velas acesas, cartazes com a foto de Miguel, balões brancos simbolizando esperança. Rafael e Ana ficaram lado a lado fisicamente durante a cerimônia, mas já não se tocavam mais emocionalmente. O casamento estava visivelmente se desintegrando sob o peso brutal e insuportável da tragédia compartilhada. Cada um deles culpava primariamente a si mesmo pela ausência de vigilância, mas nas horas mais difíceis e sombrias, inevitavelmente também culpavam sutilmente um ao outro. Você devia ter ficado de olho melhor nele, Rafael disse uma vez em um momento de raiva cega e irracional. E você devia ter estado em casa naquele sábado em vez de dormindo, Ana retrucou com igual amargura. Depois desse confronto verbal específico, passaram dias inteiros sem praticamente se falar, apenas dividindo o mesmo espaço físico em silêncio opressivo. Aos 2 anos completos do desaparecimento, o caso de Miguel foi formal e oficialmente arquivado administrativamente com a classificação burocrática de Cold Case, o caso frio, sem andamento ativo. Era apenas um termo técnico padrão usado pela polícia, uma forma institucional e impessoal de documentar que, na prática operacional, não havia absolutamente mais nenhuma pista ativa concreta para seguir naquele momento específico. Para Helena pessoalmente, porém, aquilo representava algo muito mais profundo e doloroso. Era uma condenação pessoal interna, um atestado público de fracasso profissional. Ela literalmente chorou pela primeira vez em muitos anos quando precisou assinar fisicamente o relatório oficial de arquivamento. Mas, secretamente, guardou cópias, completas de absolutamente tudo,
relatórios, fotos, depoimentos, anotações pessoais, em uma pasta física separada e especial, diferente de todas as outras, que levou para casa e manteve guardada em uma gaveta própria do escritório pessoal. Era como se fizesse uma promessa silenciosa, mas solene, para si mesma e para aquele menino desaparecido. Enquanto eu estiver viva e respirando, esse menino não vai ser completamente esquecido por ninguém. Mas o tempo continuava inexoravelmente passando, cruel e indiferente. E Miguel continuava desaparecido, em algum lugar desconhecido do mundo. Existe um tipo muito específico de dor que não mata a pessoa fisicamente, mas que também não permite verdadeiramente viver. É a dor crônica de quem acorda todos os dias com exatamente a mesma pergunta sem resposta, a mesma culpa sem perdão possível, o mesmo vazio sem fim aparente. 5 anos inteiros. Depois do desaparecimento de Miguel, Rafael já não era absolutamente o mesmo homem de antes. A transformação tinha sido gradual, mas completamente brutal e irreversível. Ele acabou deixando definitivamente o emprego de motorista de caminhão. Simplesmente não conseguia mais ficar horas e horas completamente sozinho na estrada isolada, onde os pensamentos obsessivos se tornavam genuinamente torturadores e inescapáveis. Tentou desesperadamente outros trabalhos diversos: ajudante em depósito, entregador local, segurança noturno, mas nunca conseguia durar mais do que alguns poucos meses em lugar nenhum. A concentração mental básica não existia mais de forma funcional. O sono era completamente irregular e constantemente interrompido por pesadelos vívidos e perturbadores. Um desses pesadelos específicos se repetia com frequência assustadora. Quase toda semana, ele via Miguel nitidamente, chamando e acenando animado do parquinho iluminado, pedindo explicitamente para o pai vir brincar finalmente com ele. Mas quando Rafael tentava desesperadamente correr até lá com todas as forças, as pernas simplesmente não se moviam 1 centímetro, como se estivessem afundadas em concreto. Ele gritava com a garganta rasgando, se debatia violentamente, mas permanecia completamente congelado e impotente, forçado a assistir passivamente o filho desaparecer gradualmente na escuridão, enquanto continuava chamando: "Pai, pai, você prometeu." O casamento com Ana terminou oficialmente no 3º ano após o desaparecimento, mas na prática brutal já tinha acabado completamente muito antes disso. Eles realmente tentaram de tudo: terapia intensiva de casal com psicólogos especializados, participação conjunta em grupos de apoio para famílias enlutadas, até uma viagem desesperada para outro estado para tentar recomeçar do zero. Absolutamente nada funcionou minimamente. Cada olhar trocado entre eles vinha inevitavelmente carregado de acusação mútua implícita e arrependimento profundo. Cada data importante no calendário, o aniversário de nascimento de Miguel, o Natal em família, o dia dos pais comercial, se transformava instantaneamente em um verdadeiro campo minado emocional impossível de atravessar. Ana foi finalmente a primeira a verbalizar em voz alta o que ambos já sabiam intimamente, mas se recusavam a admitir. A gente simplesmente não consegue mais se olhar nos olhos sem ver e relembrar absolutamente tudo o que erramos. Não dá mais. O processo de divórcio foi silencioso e rápido, sem brigas públicas por divisão de bens materiais ou discussões sobre dinheiro. Nenhum dos dois realmente queria absolutamente nada de concreto, exceto a única coisa impossível que não podiam de forma alguma ter de volta. Rafael passou então a viver completamente sozinho, em um apartamento pequeno e simples, nos arredores menos valorizados da cidade. Mas algo profundo dentro dele se recusava terminantemente a deixar o passado para trás de qualquer forma. Ele fez questão de levar e manter o quarto de Miguel completamente intacto, exatamente como era. Transportou cuidadosamente cada brinquedo individual, cada desenho infantil colado, cada peça de roupa pequena. Montou tudo com precisão milimétrica, exatamente como estava organizado na casa antiga. Era objetivamente um santuário,
Mórbido e perturbador, um museu particular e sombrio de uma vida brutalmente interrompida no meio. Nas noites mais escuras e solitárias, ele entrava silenciosamente naquele quarto preservado, sentava no chão frio de costas contra a parede e simplesmente conversava em voz alta com as paredes vazias. Desculpa, filho. Desculpa mesmo por não ter tido tempo suficiente. Desculpa por ter escolhido trabalho e dinheiro. Desculpa por não ter te protegido quando você mais precisava de mim. Às vezes, chorava descontroladamente por horas. Outras vezes, apenas ficava ali sentado em completo silêncio absoluto, como se esperasse irracionalmente que alguma resposta reconfortante viesse de algum lugar. Em um dos momentos pessoais mais baixos e desesperados, Rafael flertou séria e concretamente com a ideia definitiva de acabar permanentemente com a própria vida. Era uma madrugada particularmente fria de inverno, silenciosa e opressiva. Ele estava sentado imóvel na beirada da cama, olhando fixamente para uma corda grossa que tinha conscientemente separado e deixado visível, calculando mentalmente e metodicamente exatamente como faria tecnicamente. A culpa acumulada tinha se tornado genuinamente insuportável e esmagadora. Viver e continuar respirando parecia objetivamente uma punição diária muito maior e mais cruel do que simplesmente morrer e acabar com tudo. Mas exatamente quando seus olhos turvos caíram por acaso sobre o relógio de pulso infantil de Miguel, um relógio barato de brinquedo que o menino absolutamente adorava usar, guardado com reverência em uma caixinha especial bem ao lado da cama, algo fundamental dentro dele parou completamente. O ponteiro plástico do relógio estava visivelmente travado, permanentemente congelado no tempo em uma hora aleatória. E Rafael finalmente entendeu com claridade absoluta, naquele instante específico de epifania, que para Miguel o tempo já tinha definitivamente acabado de forma irreversível. Mas para ele próprio ainda existia a obrigação moral e ética de continuar vivendo e respirando, nem que fosse apenas e exclusivamente para carregar dignamente a memória viva do filho desaparecido. Ana, do lado dela, seguiu um caminho de vida completamente diferente, mas igualmente marcado por dor profunda. Ela tomou a decisão consciente de se mudar definitivamente para outra cidade média, tentando ativamente escapar dos olhares constantes de pena dos vizinhos conhecidos e das perguntas repetitivas e invasivas sobre aquele caso terrível do menino. Transformou-se gradualmente em voluntária ativa e dedicada em várias instituições sérias que ajudavam concretamente famílias de crianças desaparecidas, canalizando metodicamente toda a dor acumulada em ação social prática e produtiva. Participou intensamente de campanhas públicas por leis estaduais e federais mais rígidas, protocolos institucionais de busca mais rápidos e eficientes, sistemas de alerta imediato obrigatório em casos de desaparecimento comprovado. Mas por dentro da aparência pública forte, ela travava diariamente uma batalha psicológica interna que absolutamente ninguém mais conseguia ver ou compreender plenamente. Em alguns dias específicos, ela acordava mentalmente convencida e certa de que Miguel ainda estava tecnicamente vivo, em algum lugar desconhecido, possivelmente sofrendo horrivelmente, esperando desesperadamente ser finalmente resgatado por alguém. Em outros dias mais realistas, ela simplesmente aceitava em silêncio absoluto e resignado que o filho já estava definitivamente morto havia anos e que provavelmente nunca saberia onde exatamente o corpo estava enterrado para poder ao menos fazer um funeral digno. A inspetora Helena Duarte, agora visivelmente com cabelos completamente grisalhos e a aposentadoria compulsória se aproximando rapidamente no calendário, carregava o caso específico de Miguel como uma ferida emocional aberta, que simplesmente nunca cicatrizava de verdade. Não importava quanto tempo passasse. Ela tinha objetivamente resolvido com sucesso dezenas de outros crimes violentos complexos ao longo dos anos seguintes de carreira, prendido pessoalmente vários assassinos perigosos, desmontado metodicamente quadrilhas organizadas inteiras. Absolutamente nada disso
apagava minimamente a sensação persistente de derrota profissional e pessoal que o simples nome Miguel inevitavelmente trazia. Em palestras oficiais regulares para recrutas e novos policiais recém-formados, ela frequentemente usava o caso arquivado como exemplo didático clássico de absolutamente tudo que pode dar tragicamente errado em uma investigação. Pistas quentes que esfriam rapidamente, provas técnicas que não são suficientemente conclusivas, limitações brutais do sistema sobrecarregado. Mas, literalmente, cada vez que falava publicamente sobre aquele menino desaparecido específico, ela saía invariavelmente da sala de aula com um peso físico opressivo no peito e uma sensação renovada de fracasso. Era exatamente como reviver metodicamente o mesmo fracasso uma e outra vez. O 10º aniversário redondo do desaparecimento chegou finalmente com um silêncio urbano particularmente perturbador e significativo. A cidade de São Vicente do Sul já não falava mais diariamente de Miguel de forma alguma. Novos comércios modernos tinham aberto. Novas famílias jovens tinham se mudado para o bairro. Novas crianças diferentes brincavam alegremente nas mesmas ruas e calçadas. A vida coletiva tinha inevitavelmente seguido em frente para absolutamente todos, menos, obviamente, para aqueles poucos que amavam aquele garoto desaparecido. Rafael tomou a decisão consciente de ir fisicamente até a praça central naquele dia simbólico específico, revisitando o lugar exato onde deveria ter levado o filho para brincar uma década inteira atrás. Sentou-se lenta e cuidadosamente no balanço de ferro vazio e frio, fechou os olhos com força e tentou desesperadamente imaginar e reconstruir mentalmente o som do riso alto e contagiante de Miguel. Mas absolutamente tudo o que conseguiu ouvir objetivamente foi apenas o barulho monótono do vento passando e o rangido metálico perturbador das correntes enferrujadas balançando vazias. Era literalmente o ponto mais baixo absoluto de toda a existência dele. Percepção dolorosa e definitiva de que o tempo simplesmente não curava absolutamente nada de verdade. Apenas empilhava metodicamente novas camadas espessas de dor sobre as camadas antigas já existentes. Naquele mesmo ano marcante, uma decisão administrativa burocrática e impessoal quase enterrou o caso arquivado de Miguel completamente e para sempre. A delegacia local da cidade iniciou oficialmente um processo institucional de descarte físico sistemático de arquivos antigos em papel para liberar espaço valioso de armazenamento. Caixas e mais caixas grandes de provas documentais de crimes já resolvidos há décadas ou legalmente prescritos foram metodicamente separadas para revisão e eliminação física. Entre todas elas estava uma caixa de papelão comum marcada externamente com etiqueta escrita à mão. Miguel A. Montenegro, desaparecimento, 10 anos. Um funcionário administrativo qualquer chegou burocraticamente a carimbar aquela caixa específica com um selo oficial vermelho bem visível, revisar para descarte físico autorizado. Era objetivamente como se o sistema institucional inteiro estivesse oficial e formalmente esquecendo Miguel de forma permanente, como se ele fosse realmente apenas mais um número frio e sem importância alguma. A caixa foi empilhada mecanicamente com várias outras idênticas em um depósito empoeirado e escuro no subsolo do prédio, esperando pacientemente o processamento burocrático final de eliminação definitiva. Se absolutamente ninguém a abrisse e revisasse manualmente nas próximas poucas semanas seguintes, ela seria simplesmente destruída completamente. E junto com ela, morreria permanentemente qualquer chance restante de verdade ou justiça. Mas às vezes, contra todas as probabilidades estatísticas, o destino interfere de formas completamente inesperadas e improváveis. E às vezes, a justiça não chega pontualmente na hora certa esperada, mas ainda assim chega, empurrada fortuitamente por um detalhe minúsculo, quase jogado fora e esquecido para sempre. Às vezes, a verdade enterrada não está escondida em lugares secretos.
inacessíveis ou cofres trancados. Está simplesmente em caixas empoeiradas que ninguém mais se dá ao trabalho de olhar com atenção. A investigadora Lara Mendes tinha apenas 28 anos e uma obsessão profissional particular bem definida. Casos arquivados não resolvidos. Recém-transferida oficialmente para a equipe especializada de crimes frios, ela genuinamente acreditava com convicção que a tecnologia forense moderna disponível podia literalmente ressuscitar investigações antigas que, décadas antes, tinham esbarrado em limitações técnicas severas da época. Quando finalmente soube através de comunicado interno do processo burocrático de descarte físico de arquivos antigos, imediatamente pediu permissão formal aos superiores para revisar pessoalmente todas as caixas manualmente antes que fossem permanentemente eliminadas. Nunca se sabe exatamente o que pode ter passado completamente despercebido na época original, argumentou de forma convincente. Seu supervisor direto, visivelmente cético mas honesto, não tinha razões objetivas para negar o pedido. Então, autorizou. Foi exatamente assim, de forma quase casual, que Lara encontrou a caixa marcada com o nome completo de Miguel. Ao abrir cuidadosamente, deparou-se com relatórios amarelados pelo tempo, fotos impressas visivelmente desbotadas, anotações detalhadas à mão da inspetora Helena com caligrafia nervosa e uma sacola plástica transparente devidamente selada, contendo evidências físicas catalogadas, a camiseta inconfundível de relógios coloridos que Miguel usava no dia do desaparecimento, e um carrinho vermelho pequeno com uma marca característica de arranhão na lateral direita. Na ficha técnica oficial anexada, ambos os itens físicos estavam explicitamente marcados com a observação manuscrita. 100. Relevância probatória confirmada. Análise negativa para perfil DNA. Técnica laboratorial indisponível à época do recolhimento. Lara pausou completamente a leitura e releu aquela última parte da frase várias vezes. Técnica indisponível à época. Mas agora, uma década inteira depois, a realidade científica e tecnológica era completamente outra. Ela levou imediatamente a proposta técnica detalhada ao delegado responsável pela unidade. Reanalisar as evidências físicas preservadas com tecnologia forense de sequenciamento genético moderna. É objetivamente um tiro no escuro, investigadora. Ele respondeu com ceticismo prático. Mas tiros no escuro, às vezes, acertam alvos importantes. Lara contra-argumentou com firmeza. A autorização oficial veio em apenas 3 dias úteis. As peças foram formalmente encaminhadas para o Laboratório Forense Estadual de Ponta, equipado com tecnologia avançada de sequenciamento genético de última geração, capaz tecnicamente de extrair perfis de DNA utilizáveis de quantidades microscopicamente mínimas de material biológico degradado. A espera oficial pelos resultados laboratoriais, 5 semanas longas. Para Lara, cada dia dessa espera parecia literalmente durar um ano inteiro de ansiedade. Enquanto aguardava os laudos, ela tomou a decisão estratégica de cruzar sistematicamente o desaparecimento específico de Miguel com absolutamente todos os outros casos similares registrados oficialmente na região ampliada durante o mesmo período temporal. Foi exatamente quando algo muito específico chamou imediatamente sua atenção profissional. 3 anos antes do momento atual, em uma cidade localizada a exatamente 80 quilômetros de distância, havia ocorrido formalmente uma tentativa frustrada de sequestro de uma criança do sexo masculino nas proximidades de uma praça pública. O autor havia utilizado um carro de cor clara, abordou verbalmente o menino, oferecendo explicitamente ajuda para encontrar rapidamente o pai que estava esperando, mas foi estrategicamente interrompido e impedido por uma testemunha que gritou alto. O criminoso fugiu rapidamente do local, mas acabou sendo preso meses depois por outro crime completamente diferente. Teve seu perfil genético de DNA coletado conforme protocolo padrão e formalmente registrado no Banco de Dados Nacional Integrado. O nome completo dele nos registros oficiais,
Jorge Luiz Silva, 51. Hanussa, técnico profissional de refrigeração e manutenção de ar-condicionado, com histórico criminal documentado de violência doméstica reiterada e comportamento claramente predatório com menores. Quando o laudo técnico oficial da camiseta de Miguel finalmente chegou fisicamente à mesa de Lara, ela literalmente sentiu o coração disparar violentamente ao ler as primeiras linhas técnicas do documento. Identificado perfil genético masculino completo em região específica de colarinho interno, compatibilidade estatística 99,7% com registro CODES Nacional REF2, ALS 2847. Ela imediatamente cruzou a referência alfanumérica com o banco de dados integrado. Jorge Luiz Silva. Exatamente o mesmo homem preso pela tentativa de sequestro frustrada na cidade vizinha. De repente, abruptamente, um caso oficialmente congelado por 10 anos inteiros acabava de ganhar não apenas um suspeito nomeado, mas provas forenses físicas absolutamente sólidas. A pergunta que explodia urgentemente na mente de Lara era absolutamente devastadora. Como esse homem específico nunca foi sequer investigado ou mencionado uma única vez na época original? Ela mergulhou obsessivamente nos arquivos físicos antigos, empoeirados, e descobriu algo que literalmente fez seu sangue gelar completamente nas veias. Jorge Luiz Silva havia prestado formalmente um serviço técnico profissional de manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado na empresa exata de transportes onde Rafael trabalhava como motorista. Precisamente 5 dias corridos antes do desaparecimento de Miguel. Estava documentalmente lá, nos mesmos corredores, nos mesmos escritórios, possivelmente ouvindo conversas casuais de funcionários, observando atentamente fotos pessoais deixadas sobre mesas de trabalho. Lara encontrou inclusive um registro formal de pagamento do serviço prestado, com a assinatura manuscrita autêntica dele como prestador de serviço. Como isso tudo passou completamente despercebido na época? A resposta era tecnicamente simples, mas amarga. Na época original, não havia razão investigativa objetiva para suspeitar dele especificamente. Ele era apenas mais um prestador de serviços técnicos externo qualquer, sem antecedentes criminais relevantes registrados no sistema local limitado da cidade. Só muitos anos depois, em outro estado distante, cometeu crimes adicionais que finalmente o colocaram permanentemente no radar policial nacional. Lara sabia racionalmente que precisava urgentemente de ajuda experiente. Localizou rapidamente o telefone pessoal de Helena Duarte, agora com 58 anos e oficialmente aposentada há 2 anos. Quando Helena finalmente atendeu a ligação inesperada e ouviu a frase: "Inspetora, temos uma compatibilidade positiva de DNA no caso arquivado Miguel Montenegro." Houve inicialmente um silêncio absoluto e prolongado do outro lado da linha. Depois, uma voz visivelmente embargada pela emoção: "Repete isso. Bem devagar, por favor." Lara explicou metodicamente tudo em detalhes completos. Helena desligou o telefone tremendo, sentou-se pesadamente na cadeira antiga da cozinha pessoal e chorou abertamente. Pela primeira vez, literal em 10 anos inteiros, chorou não de derrota esmagadora ou frustração acumulada, mas de algo que se parecia perigosamente com esperança renovada. As 2 mulheres se encontraram pessoalmente na delegacia no dia útil seguinte. Helena, mesmo oficialmente aposentada e sem vínculo formal, foi prontamente autorizada pela direção a acompanhar oficiosamente a investigação reaberta em caráter consultivo especial devido à expertise acumulada. Elas montaram juntas um novo painel investigativo atualizado, cruzaram mapas regionais ampliados, revisitaram sistematicamente depoimentos antigos arquivados, analisaram cronologias detalhadas. Descobriram rapidamente que Jorge tinha objetivamente um padrão comportamental claro e repetido. Abordava, especificamente, crianças do sexo masculino nas proximidades de praças públicas, sempre solitárias, sempre usando a desculpa verbal específica
de que o pai estava esperando ali perto. Era exata e precisamente o que uma testemunha tinha relatado vagamente 10 anos antes sobre Miguel, que ele parecia estar indo voluntariamente com alguém, como se de alguma forma conhecesse minimamente a pessoa ou confiasse na informação recebida. Com o perfil de DNA cientificamente compatível e o padrão comportamental criminal claramente estabelecido, o Ministério Público Estadual autorizou formalmente a reabertura oficial completa do caso. Jorge, que já estava preso cumprindo pena por outros crimes diferentes, foi oficialmente notificado de que agora responderia legalmente por sequestro qualificado e homicídio doloso qualificado. Sua advogada de defesa tentou argumentar tecnicamente que o DNA encontrado poderia ter sido transferido de forma indireta e inocente, mas a acusação estruturada era objetivamente sólida demais para ser facilmente desconstruída. Helena e Lara prepararam o interrogatório formal com cuidado absolutamente cirúrgico e estratégico. Sabiam racionalmente que teriam apenas uma única chance real de arrancar a verdade completa daquele homem. Quando Jorge finalmente entrou na sala fechada de interrogatório, algemado e com o rosto marcado visivelmente pelo tempo de prisão e pela frieza acumulada, olhou para as duas mulheres com uma mistura perturbadora de tédio, de aparente e arrogância residual. Ele genuinamente achava que era apenas mais um processo burocrático qualquer, mais uma acusação vaga que não levaria objetivamente a lugar nenhum concreto. Não imaginava remotamente que pela primeira vez real em 10 anos inteiros, alguém finalmente tinha provas físicas reais e irrefutáveis. E definitivamente não imaginava que aquelas duas mulheres determinadas estavam absolutamente dispostas a fazer qualquer coisa legalmente possível para que Miguel finalmente tivesse justiça merecida. Existem verdades que libertam as pessoas, e existem verdades que destroem completamente. A verdade sobre Miguel faria as duas coisas simultaneamente. Jorge sentou-se lentamente com falsa calma aparente. Mais uma vez vocês inventando coisas do nada, disse sarcasticamente antes mesmo que qualquer pergunta formal fosse feita. Mas quando Lara colocou metodicamente sobre a mesa de metal frio a foto ampliada e colorida de Miguel sorridente, seguida imediatamente do laudo técnico oficial de compatibilidade de DNA e dos registros documentados de sua presença física comprovada na empresa de transportes 5 dias antes do desaparecimento, o rosto dele mudou. Visivelmente. Não foi exatamente pânico visível. Foi algo mais sutil e revelador. Reconhecimento inevitável. Ele sabia perfeitamente que dessa vez específica não tinha absolutamente nenhuma saída técnica ou legal. Helena assumiu estrategicamente o controle inicial do interrogatório. Ela tinha experiência acumulada suficiente para saber perfeitamente que homens exatamente como Jorge não confessam nunca por remorso genuíno ou culpa moral, mas exclusivamente por ego ferido e necessidade de demonstrar superioridade. Atacou calculadamente, exatamente por esse lado psicológico vulnerável. Você se acha inteligente, não é mesmo? Pensou arrogantemente que 10 anos inteiros apagariam completamente suas marcas físicas. Mas a verdade objetiva é que você cometeu o erro absolutamente clássico de todo criminoso mediano e superestimado. Subestimou brutalmente a ciência forense moderna e superestimou grosseiramente a própria astúcia. Jorge sorriu torto, defensivo, mas significativamente não disse absolutamente nada ainda. O silêncio opressivo na sala fechada era tenso como uma corda de aço prestes a arrebentar violentamente. Lara entrou estrategicamente na conversa com abordagem complementar diferente. Mostrou metodicamente fotos ampliadas de outros casos criminais, onde Jorge estava formalmente envolvido ou suspeito, montou visualmente uma linha cronológica detalhada de seus crimes documentados ao longo dos anos, expôs claramente o padrão comportamental repetido. Você tem, objetivamente, um tipo preferencial muito específico. Meninos pequenos, sempre sozinhos, sempre nas proximidades de praças públicas.
e usa invariavelmente a mesma desculpa verbal. Diz explicitamente que o pai está esperando ali perto. Jorge balançou a cabeça negativamente, ainda tentando manter a negação. Isso objetivamente não prova absolutamente nada concreto. Eu prestei serviço técnico naquela empresa. Obviamente que meu DNA pode estar acidentalmente em alguma roupa de funcionário. Helena interrompeu cortante e direta. Na região específica do colarinho interno, misturado intimamente com o suor fresco da criança e fibras microscópicas de cabelo. Você tocou fisicamente nele, Jorge. Você segurou ele com as próprias mãos e você vai nos contar exatamente, detalhadamente, o que fez. A confissão começou finalmente a vir, mas em fragmentos relutantes, arrancados aos poucos. Jorge começou previsivelmente minimizando tudo, dizendo defensivamente que só queria ajudar uma criança aparentemente perdida, que a criança parecia genuinamente perdida e confusa. Mas sob pressão psicológica constante e crescente, e diante das provas técnicas absolutamente irrefutáveis empilhadas, começou gradualmente a ceder terreno. Admitiu formalmente que tinha ouvido casualmente Rafael reclamar em voz alta na empresa dias antes, conversando com outro motorista colega sobre não ter nunca tempo suficiente para o filho pequeno. Ele disse textualmente que o garoto vivia pedindo insistentemente para ir brincar no parquinho, mas que ele nunca conseguia arranjar tempo livre. Jorge percebeu ali instantaneamente uma oportunidade concreta. Passou deliberadamente de carro pelo bairro residencial nos dias seguintes. Localizou facilmente a casa através de informações casuais que ouviu. Observou atentamente Miguel brincando repetidamente sozinho na calçada. Era fácil demais, absurdamente fácil, disse ele, sem demonstrar um único pingo de remorso genuíno na voz monótona. Criança constantemente largada sozinha na rua. Pai que claramente não se importava o suficiente. Mãe, visivelmente distraída com afazeres. Helena sentiu a raiva visceral subir violentamente pela garganta, mas manteve profissionalmente o controle emocional. O que exatamente você disse para ele aceitar entrar voluntariamente no carro? Jorge deu de ombros com indiferença perturbadora. Disse simplesmente que o pai tinha mandado eu buscar ele especialmente, que era uma surpresa preparada, que iam finalmente para o parquinho prometido juntos. E Miguel, com a inocência absolutamente devastadora de uma criança de apenas 7 anos, que só queria desesperadamente acreditar que finalmente teria tempo precioso com o pai, entrou sem hesitar minimamente no carro. Segurava firmemente o carrinho vermelho favorito na mão pequena e, segundo Jorge relatou friamente, ficou repetindo animado durante o trajeto: meu pai veio mesmo me buscar. Eu sabia que ele ia cumprir a promessa dessa vez. O destino final de Miguel foi revelado aos poucos, cada palavra funcionando como uma facada lenta e profunda. Jorge levou deliberadamente o menino para um galpão completamente abandonado, localizado nos arredores afastados da cidade, um lugar isolado que costumava utilizar ocasionalmente para guardar equipamentos técnicos de trabalho. Disse inicialmente que só queria companhia infantil, que não planejava genuinamente fazer mal nenhum. Mas quando Miguel naturalmente começou a chorar alto, pedindo desesperadamente para voltar imediatamente para casa, Jorge entrou em pânico operacional. Tentou calar a criança primeiro com ameaças verbais, depois com violência física crescente. Miguel tentou corajosamente fugir correndo, bateu a cabeça violentamente em uma quina exposta de metal enferrujado, perdeu muito sangue rapidamente. Jorge, em vez de buscar qualquer tipo de ajuda médica emergencial, simplesmente esperou passivamente. Esperou friamente, até que o menino parasse completamente de respirar. O corpo pequeno foi enterrado sumariamente em uma área de mata densa próxima ao galpão. Nos anos seguintes, aquela região específica foi completamente terraplanada para a construção civil de um condomínio residencial fechado de classe média. O que restava fisicamente de Miguel estava agora, literalmente, sob toneladas de concreto armado e asfalto compactado.
A notícia brutal de que nunca poderia haver um funeral adequado e digno seria mais um golpe devastador adicional para a família. Destroçada, mas ao menos finalmente depois de 10 anos inteiros de vazio, haveria respostas concretas. Quando Rafael e Ana foram oficialmente chamados à delegacia para serem informados pessoalmente, entraram na sala com rostos que pareciam ter envelhecido literalmente décadas inteiras. Helena conduziu a reunião difícil com toda a delicadeza humanamente possível, mas simplesmente não havia forma tecnicamente suave de comunicar aquilo. Encontramos o responsável direto, temos provas científicas irrefutáveis, e ele confessou formalmente. O alívio momentâneo que sentiram ao saber que, finalmente havia justiça concreta, durou apenas alguns poucos segundos. Logo em seguida, veio o peso absolutamente esmagador de saber que Miguel nunca teve chance real nenhuma, que morreu ainda no mesmo dia do desaparecimento, que passou as últimas horas aterradoras de vida com medo paralisante, completamente sozinho, chamando desesperadamente pelo pai que não estava fisicamente lá. O detalhe final veio como uma crueldade adicional quase insuportável do destino. Jorge, quase como um deboche consciente, disse aos investigadores presentes. O garoto ficou perguntando repetidamente quando o Ciruci pai ia chegar finalmente. Dizia insistentemente que só queria mais um tempinho para poder brincar com ele. Foi exatamente essa frase específica que quebrou Rafael completamente e de forma irreversível. Ao sair cambaleando da delegacia, suas pernas simplesmente falharam. Ele caiu literalmente de joelhos na calçada externa e soluçou de uma forma que parecia vir de um lugar profundo, muito além da dor humana normal. Ana, ao lado dele fisicamente, apenas abraçou silenciosamente o ex-marido. Naquele momento específico e terrível, as mágoas acumuladas do divórcio, as culpas mútuas trocadas, absolutamente nada disso importava mais. Só importava fundamentalmente que tinham perdido o filho da forma mais cruel e evitável possível. O julgamento criminal de Jorge foi relativamente rápido e absolutamente implacável. A acusação apresentou metodicamente provas forenses científicas, depoimentos gravados, análise detalhada do padrão comportamental em outros crimes similares. A defesa tentou desesperadamente alegar que a confissão gravada foi obtida sob coação psicológica ilegal, mas as gravações em vídeo do interrogatório mostravam claramente o contrário. O júri popular deliberou por menos de 2 horas, culpado em todas as acusações. A sentença veio extremamente pesada, 40 anos de reclusão em regime inicialmente fechado por sequestro qualificado, homicídio doloso qualificado e ocultação de cadáver. Quando o juiz bateu o martelo finalizando, Jorge apenas bocejou visivelmente entediado. Mas Rafael, sentado tenso na plateia lotada, fechou os olhos com força e sussurrou algo que ninguém mais conseguiu ouvir claramente. Desculpa, filho. Desculpa eternamente por tudo. A justiça foi finalmente feita concretamente. Miguel nunca voltará fisicamente. O que resta, então, é uma pergunta que ecoa dolorosamente em cada família. Estamos conscientemente repetindo os mesmos erros devastadores? 3 anos inteiros após a condenação definitiva de Jorge Luiz Silva, o caso específico de Miguel continuava reverberando emocionalmente de formas completamente inesperadas. Não era mais apenas uma história sobre um crime brutal finalmente resolvido tardiamente. Tinha se transformado genuinamente em um espelho social incômodo da vida moderna, onde pais e mães trabalham tanto obsessivamente que literalmente esquecem de viver verdadeiramente com os filhos. Programas especializados de TV, podcasts populares de true crime e documentários investigativos começaram a contar a história com um foco editorial diferente e mais profundo. O crime real não começou tecnicamente no sábado do sequestro físico, mas sim nas dezenas e dezenas de promessas casualmente quebradas que vieram progressivamente antes. Rafael levou literalmente anos para aceitar qualquer tipo de exposição pública relacionada ao caso. A culpa ainda o consumia diariamente,
e a ideia de falar publicamente sobre o caso parecia inicialmente uma forma moralmente questionável de capitalizar comercialmente sobre a morte trágica do filho. Mas com o tempo gradual e com o apoio emocional consistente de Helena e de Ana, ele finalmente entendeu que sua dor acumulada poderia concretamente salvar outras crianças de destinos similares. Aceitou então participar de palestras regulares em escolas públicas e privadas, empresas de diversos portes e eventos voltados especificamente para pais. Sua mensagem era tecnicamente simples, mas emocionalmente devastadora. Meu filho morreu fisicamente porque um monstro humano o pegou, mas ele estava vulnerável e sozinho na rua, exatamente porque eu conscientemente escolhi dormir e descansar em vez de finalmente brincar. Não cometam o erro irreversível que eu cometi. Trabalho pode genuinamente esperar algumas horas. Contas podem tecnicamente ser negociadas e reparceladas. Tempo real com filho pequeno, esse definitivamente não volta nunca. Em uma dessas palestras, particularmente impactantes, diante de uma plateia lotada de aproximadamente 200 pais e mães visivelmente emocionados, Rafael mostrou publicamente o desenho original que Miguel tinha feito poucos dias antes de desaparecer. Era uma ilustração infantil colorida de um parquinho simples, com 2 bonecos rudimentares de palito de mãos dadas. Ao lado, escrito com letra caracteristicamente torta de criança, "Eu e o papai vamos brincar amanhã." Rafael segurou o papel desgastado com mãos visivelmente trêmulas e disse com voz embargada: "Para Miguel, esse amanhã prometido nunca chegou. Concretamente, ele continua esperando simbolicamente até hoje. Quantos de vocês aqui presentes têm um filho pequeno esperando pacientemente por um amanhã que vocês conscientemente continuam adiando indefinidamente?" A sala inteira ficou em silêncio absolutamente opressivo. Alguns pais, discretamente, pegaram o celular, provavelmente para mandar mensagem urgente para casa. Outros visivelmente limparam lágrimas. Ana seguiu um caminho paralelo complementar, mas igualmente poderoso e transformador. Tornou-se ativista dedicada em organizações não governamentais sérias que lutam sistematicamente por protocolos mais rápidos e eficientes em casos de crianças desaparecidas. Ela pressionou incansavelmente o poder público local e estadual até finalmente conseguir a aprovação formal da chamada Lei Miguel, que determinava legalmente alerta público imediato obrigatório em redes sociais oficiais, imprensa credenciada e sistemas integrados de transporte sempre que uma criança sumisse comprovadamente. Também estabelecia formalmente prioridade máxima absoluta na análise laboratorial de provas físicas em crimes contra menores, evitando especificamente que evidências potencialmente cruciais ficassem anos e anos esquecidas em caixas empoeiradas. Se essa lei específica já existisse quando Miguel sumiu, Ana disse em entrevista televisionada, talvez tivéssemos encontrado o culpado muito antes de ele poder fazer outras vítimas inocentes. A inspetora Helena encerrou definitivamente a carreira policial com uma sensação profundamente ambígua e conflitante. Por um lado objetivo, o caso que a assombrava persistentemente por uma década inteira tinha sido finalmente resolvido concretamente. Por outro lado doloroso, a solução chegou tarde demais para salvar efetivamente Miguel. Mesmo aposentada formalmente, continuou voluntariamente dando treinamentos especializados para jovens policiais recém-formados, sempre usando o caso arquivado como exemplo central absoluto. Nunca descartem levianamente evidências físicas só porque a tecnologia científica atual não consegue analisá-las adequadamente, enfatizava repetidamente. Guardem absolutamente tudo com cuidado. Um dia, inevitavelmente, a ciência vai alcançar e ultrapassar. Sua última palestra oficial, antes de se afastar definitivamente, foi emocionante. Ao final, um aluno levantou a mão e perguntou diretamente: "Inspetora Mimtos, senhora pessoalmente acha que resolveu o caso?" Helena pensou cuidadosamente por um longo momento
e respondeu com honestidade brutal. Resolvi tecnicamente a investigação criminal. Mas salvar aquele menino inocente de 7 anos, nisso especificamente, eu falhei completamente. E essa falha vai simbolicamente comigo para o túmulo. A cidade de São Vicente do Sul transformou oficialmente a Praça Central em um memorial público permanente. No lugar exato onde Miguel deveria ter brincado alegremente com o pai, foi instalado um banco artesanal de madeira, tratada com uma placa simbólica de bronze. Gravado, em memória eterna de Miguel Montenegro, que sua história dolorosa nos lembre constantemente que tempo precioso com quem amamos nunca pode ser casualmente adiado. O banco ficou rapidamente conhecido popularmente como Banco do Tempo. Tornou-se tradição local espontânea entre as famílias da região sentar especificamente ali com os filhos pequenos, nem que fosse apenas por 15 minutos valiosos, exclusivamente para brincar, conversar honestamente, estar genuinamente presente. Pais começaram a tirar fotos naquele banco específico, postavam emocionados nas redes sociais com a hashtag Viral Não Há de Tempo. O movimento cresceu organicamente, expandiu para além da cidade, acabou virando símbolo reconhecido nacionalmente. Escolas públicas e privadas da região passaram oficialmente a incluir no currículo pedagógico obrigatório uma aula anual específica sobre tempo de qualidade, genuína com a família. Usavam deliberadamente a história real de Miguel como caso de estudo central, não para assustar gratuitamente, mas para conscientizar profundamente. Crianças eram ativamente incentivadas a expressar abertamente o que realmente sentiam quando os pais estavam constantemente ocupados demais. Os depoimentos infantis coletados eram absolutamente devastadores em sua honestidade. Meu pai só olha fixamente para o celular o tempo todo. Minha mãe sempre diz que depois a gente brinca, mas o depois prometido nunca chega de verdade. Eu queria muito que meu pai ficasse mais em casa, mas ele sempre diz que precisa trabalhar mais. As palavras simples das crianças ecoavam exata e dolorosamente o que Miguel sentia diariamente. Rafael, agora com 47 anos e cabelos visivelmente grisalhos precoces, voltou gradualmente a trabalhar de forma remunerada, mas de maneira completamente diferente da anterior. Tornou-se consultor voluntário, especializado em empresas médias e grandes, falando especificamente sobre equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal. Eu sei perfeitamente que vocês todos precisam pagar contas mensais. Eu sei objetivamente que as empresas exigem muito de vocês. Mas eu também sei, por experiência dolorosa, que nenhum sucesso profissional compensa genuinamente perder alguém que você ama profundamente. E vocês não vão perder só tragicamente por morte violenta. Vão perder gradualmente por ausência constante. Empresas de diversos setores começaram progressivamente a adotar políticas corporativas mais flexíveis e humanizadas. Home office regular, jornadas reduzidas, licenças parentais significativamente estendidas. Não era necessariamente por bondade altruísta dos gestores, mas porque a história devastadora de Miguel tinha virado um alerta impossível de ignorar conscientemente. Ana e Rafael, que passaram anos inteiros sem praticamente se falar depois do divórcio, finalmente fizeram as pazes emocionais. Não voltaram a ser romanticamente um casal, mas conseguiram reconstruir cuidadosamente uma amizade genuína, baseada na memória compartilhada do filho. Uma vez por ano, religiosamente, no aniversário de nascimento de Miguel, eles se encontram pontualmente no banco do tempo, sentam lado a lado em silêncio inicial e passam 1 hora inteira conversando exclusivamente sobre as lembranças genuinamente boas. Falam afetuosamente sobre o riso contagiante dele, sobre a obsessão infantil por carrinhos coloridos, sobre a forma persistente como ele pedia só mais um pouquinho de atenção e tempo. E pela primeira vez real, em muitos anos dolorosos, conseguem finalmente sorrir com carinho ao lembrar do menino especial que foi, em
vez de exclusivamente chorar pelo homem adulto que ele tragicamente nunca seria. 10 anos depois da condenação definitiva, Rafael está novamente sentado sozinho no balanço da praça. Mas agora, visivelmente ao redor dele, crianças alegres brincam acompanhadas de pais genuinamente presentes. Ele observa silenciosamente um pai jovem, empurrando o filho pequeno no balanço ao lado, ambos rindo alto e despreocupados. Segura cuidadosamente o reloginho de brinquedo de Miguel na palma da mão. Olha o ponteiro permanentemente parado e, pela primeira vez em toda a jornada, sorri suavemente com uma mistura complexa de tristeza profunda e gratidão inesperada. O caso foi oficialmente arquivado com a classificação resolvido, condenação definitiva em última instância. Mas para absolutamente todos que foram genuinamente tocados pela história dolorosa, o caso de Miguel nunca será totalmente encerrado de verdade. Ele continua vivo simbolicamente cada vez que um pai conscientemente larga o celular para brincar presencialmente com o filho. Cada vez que uma mãe recusa proativamente hora extra para estar fisicamente presente no jantar familiar. Cada vez que alguém escolhe deliberadamente tempo de qualidade em vez de dinheiro adicional, presença real em vez de promessas vazias. Miguel queria apenas mais um pouquinho de tempo precioso com o pai. Agora, sua história devastadora está concretamente dando esse tempo para milhares de outras crianças vulneráveis. Quando este vídeo terminar, completamente, olha conscientemente para o relógio. Pensa seriamente em quem você anda dizendo casualmente, depois a gente vê. E talvez, exatamente hoje, escolha deliberadamente não adiar mais. Porque o tempo real que você tem disponível com quem ama genuinamente não é infinito. E o amanhã prometido pode nunca chegar.